Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Monte Alverne, essa casa de Francisco de Assis. Então, estamos aqui mais uma vez para a palestra pública desta semana, que hoje traz aqui ao Monte Alverne pela primeira vez nossa querida Eugênia Matos, e com a palestra Maria de Nazaré, Mãe Planetária. Vamos pedir para o Sérgio fazer a prece de abertura e dar início aos trabalhos da noite. Senhor e amigo Jesus, amigo das horas difíceis, das provações, das nossas angústias, o Senhor sempre está perto de nós, a nos amparar. E hoje não é diferente, Senhor, nesta noite, sob a proteção dos benfeitores aqui do Parque Espiritual Monte Alverne, em que trazemos também as nossas mazelas, tentando entendê-las, tentando fazer com que sejamos pessoas melhores, a nossa reforma íntima, o nosso olhar diferenciado para o próximo. Fazei com que, Senhor, a nossa mente se dilate nesta noite, recebendo aqui os ensinamentos ministrados pela nossa irmã, e que possamos levar, Senhor, para os nossos lares uma parcela desta bênção que é estarmos aqui hoje. Permita, Senhor, recebermos o abraço carinhoso de Francisco de Assis, de Francisco Cândido Xavier e tantos outros irmãos que militam aqui diuturnamente. Abençoe, Pai, a nossa noite, as nossas famílias, aqueles que estão nos ouvindo em seus lares, e permita, Jesus amado, continuarmos esta senda de espinhos e de pedras, mas de profundo amor para com os teus ensinamentos. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigado. Agradecemos ao Sérgio. E antes da palestra, teremos o comentário inicial com o nosso querido amigo e irmão aqui, Acácio. Logo em seguida a palestra. Caríssimos irmãos, boa noite. A nossa leitura inicial é do livro Boa Ideia, pelo espírito de Pastorino, e a psicografia do nosso irmão Ariston Teles. Eu agora abri ali ao acaso, né? O acaso não existe, mas eu abri ali e saiu a seguinte mensagem aqui que nos apresentou: amar mais a vida. Você anda frustrado com a vida? Às vezes sente vontade de morrer? Cuidado. Essa vontade pode transformar-se em impulso e este em suicídio, que desemboca em trevas. Em verdade, a existência na Terra não é mar de rosas e nem poderia sê-lo. É antes
oficina em que se deve, primeiramente, lapidar a própria alma. Deixar escapar esta oportunidade constitui lamentável fracasso. Seja mais sensato. O mundo, afinal, não é parque de diversões. Você tampouco não é criança. Em toda parte existem 1000 motivos para se amar a vida. Amar é se deixar atrair pela beleza que há nas coisas. A essência da vida é Deus, e Deus é amor. Então, como eu disse aí, essa nossa mensagem é do livro Boa Ideia, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia do nosso irmão Ariston Teles. Meus caríssimos irmãos, a nossa caminhada nesse orbe, ela busca justamente que nós tenhamos a oportunidade de lutar contra as nossas imperfeições, os nossos maus hábitos, as nossas más tendências. Então, para isso, nós somos submetidos a provas diariamente. E também a expiações, aquelas nossas dívidas do passado. É para isso que nós estamos aqui. Então, aquilo que justamente mais nos incomoda, nos traz contrariedade, é justamente aí, é esse ponto aí que nós temos que enfrentar. E nós temos que viver a vida em que pese as atribulações, que nós chamamos atribulações do dia a dia, que são provas, né? Com alegria. Sempre dispostos a servir aqueles que nos estão mais próximos, começando pelo nosso ambiente doméstico, junto àqueles que compartem mais proximamente conosco a nossa caminhada. Ali estão os nossos compromissos, que nós assumimos lá em cima, antes de reencarnar. Então, como diz aqui a mensagem, nós não estamos aqui para viver sem problemas. Não tem como viver sem problemas. Nós estamos aqui para enfrentar isso, seja no nosso grupo familiar, seja no trânsito, na rua, no dia a dia, no nosso trabalho, com um companheiro difícil de trabalho, com o nosso chefe difícil. É isso aí. Justamente esses são os instrumentos do nosso aperfeiçoamento. Os nossos inimigos, vamos dizer assim, eu colocaria esses inimigos aí entre aspas, são aqueles que muitas vezes eles falam para nós a verdade. Os nossos amigos não, nossos amigos são sempre muito complacentes conosco, com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos. Eles estão sempre justificando os nossos defeitos. Agora, aqueles que nós, vamos dizer assim, taxamos como inimigos, entre aspas, eu digo, esses não, eles botam o dedo na ferida. Eles falam mesmo, aquelas nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos trabalhar. Então, caríssimos irmãos, vamos aproveitar a nossa caminhada aqui, lutando contra as nossas dificuldades, as nossas más tendências, mas vivendo com alegria. O nosso irmão Borges aqui, outro dia, ele disse que
ele fez uma colocação que eu guardei bem. Ele falou que, em que pese as nossas dificuldades, os nossos problemas, vamos viver com alegria. E viver com alegria, meus irmãos, é se alegrar com a alegria do nosso próximo, com a felicidade do nosso próximo. Se ele está feliz, vamos ser felizes com ele. Muito obrigado. Agradecemos a Cássia aí pelo comentário inicial. E eu queria só aproveitar, né, porque falar de alegria é lembrar de uma pessoa que esteve aqui na nossa convivência até quase 3 anos atrás, que é o nosso querido Ariston Teres. E uma das coisas que esse nosso amigo mais fazia era contar piadas, para fazer a gente rir, né? Então essa é uma coisa boa para se fazer na vida, né? Aprender a contar piada. Boas piadas, né? Claro, com certeza. Então, passaremos aqui a Eugênia, né, para a palestra dessa noite. Obrigado aqui desde já. Boa noite. Agradeço o convite, que para mim é uma oportunidade de estudo e de trabalho. Eu inicio saudando aos espíritos que já desenvolveram a virtude da maternidade, uma homenagem desse mês, né? Espíritos que são capazes da responsabilidade de cuidar, proteger e encaminhar outros espíritos, estejam eles em corpos femininos ou masculinos. Eu usei algumas obras para fazer essa pesquisa, né? O nosso tema de hoje é Maria de Nazaré, né? Nossa Mãe Planetária, e eu usei algumas obras que eu passo a falar para vocês, porque aí, de repente, alguém que quisesse aprofundar nesse tema. Eu usei o livro do Humberto de Campos, Espírito, e o psicógrafo Chico Xavier, um livro chamado Boa Nova, acho que a maioria de vocês conhece. Usei também de Emmanuel e Chico um livro chamado A Caminho da Luz, num capítulo específico que fala da gênese planetária, como foi o início, né, do nosso planetinha azul. Em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 171, um texto que fala Palavras de Mãe. Maria Dolores, o Espírito, na psicografia do Chico, num livro chamado Momentos de Ouro, uma poesia dela chamada Retrato de Mãe. E um espírito chamado Zizinha, na psicografia do Chico também, num livro chamado Relicário de Luz, num capítulo que ela fala assim, lembrando Maria, nossa mãe. O objetivo da nossa conversa, reflexão da noite de hoje, é aprendermos algumas das inúmeras lições de amor que Maria de Nazaré nos trouxe, nos ensinou e continua a nos ensinar, porque nós temos notícias, graças à doutrina espírita, dos trabalhos que ela desenvolve até hoje, esses trabalhos que ela desenvolve na espiritualidade. Então, a nossa ideia é refletirmos como é que a gente pode trazer essas lições que Maria nos deixou e continua, né, no seu trabalho. Como é que eu posso trazer isso para o meu cotidiano hoje, nessa noite de sábado, né? A primeira questão que talvez ocorra para vocês é assim: qual a visão que o Espiritismo tem acerca desse espírito que nós conhecemos como Maria de Nazaré? Qual é a visão espírita de Maria de Nazaré? Além do que a gente conhece do Novo Testamento, né, a literatura espírita e outros soma-se ao que nós encontramos no Novo Testamento, soma-se esses dados biográficos que eles trazem, os espíritos amigos, trazem a respeito de Maria, e que vieram até nós por essas vias mediúnicas, principalmente do Chico, né? Chico Xavier.
revelando o quanto que Maria até continua, né, sempre trazendo para nós todo esse cuidado maternal, todo o trabalho que ela desenvolve no plano espiritual, o que vem a nos fazer entender que mesmo após o desencarne dela, ela continua velando por nós, né? Então, é sobre essas marcas de Maria que nós vamos conversar na noite de hoje. Outra pergunta que talvez possa ocorrer a vocês é assim: que notícias evangélicas e psicográficas nós temos sobre a natureza espiritual desse ser, desse espírito que nós conhecemos como Maria de Nazaré? Há uma narrativa do Evangelho, Lucas 1, 26 a 28, e o texto diz assim: um anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, denominada Nazaré, a uma jovem chamada Miriam, descendente da tribo de Davi. E o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. O que significa para nós essa saudação do anjo? Vamos começar a analisar a partir dessa saudação. Obviamente, se nós estamos falando de anjo, para nós, doutrina espírita, espírito angélico, né, significa que era um espírito que habitava esferas superiores. E a saudação que ele faz a ela nos diz claramente que espírito era esse. Porque ele, a gente já entendeu, habitava esferas superiores, e ele saúda Maria reconhecendo nela um espírito de hierarquia superior a dele. Por isso que ele faz a saudação a ela, reconhecendo nela um espírito de uma envergadura espiritual acima da dele, né? E essa visão vem a se confirmar nas psicografias que a gente vê. Porque nessas psicografias, né, dos livros que eu falei para vocês, Maria era um espírito das mais altas esferas espirituais, embora que temporariamente em missão no orbe terrestre. Do mesmo jeito que Jesus, governador do planeta, e esteve entre nós. Tudo isso é confirmado pela psicografia do Chico, mas principalmente na obra A Caminho da Luz. Quando ele fala sobre a gênese planetária, ele nos fala que Maria é proveniente de Sírius, que é um orbe totalmente diferente. E nas notícias que se tem de Sírius, é que são espíritos elevados. Sírius, então, é habitado por espíritos que trabalham diretamente com a pleiade de espíritos crísticos, do qual Jesus faz parte. Ou seja, no trabalho, no auxílio a esses espíritos crísticos, que normalmente o espírito crístico é governador de planeta, né? E no caso do nosso Cristo, obrigada, o nosso Cristo é Jesus, que é o nosso governador planetário, e acompanhando esses Cristos, porque são vários, né? Pensando assim, mais ou menos, cada planeta tem o seu governador. Jesus é um desses governadores, né? E então a característica preponderante desses espíritos que vêm de Sírius, do qual Maria faz parte, é que eles são altamente desenvolvidos na arte do amor e da abnegação. Daí porque a escolha dela para ser a mãe de Jesus. E a gente tem que pensar assim: se nada é por acaso, como falou o amigo, né? Nada é por acaso. Se nós não estamos aqui por acaso, a nossa reencarnação não é por acaso, por que o de Jesus seria, né? Como é que vai escolher uma mãe para ele que não fosse um espírito de alta envergadura? E a gente vai ver depois que não só Maria, mas outros espíritos que acompanharam a vinda de Jesus,
já faziam parte dessa pleiade de colaboradores de Jesus, né? Então, aqui a gente já tem uma primeira marca de Maria, que é o amor e a abnegação. Então, nessa noite de hoje, nos cabe refletir sobre isso, sobre amor e abnegação, pedindo que essa nossa mãe tão carinhosa desenvolva em nós essa capacidade de amor, de desprendimento e altruísmo, porque é isso que quer dizer. Não é só o amor, mas a capacidade de ser altruísta em relação a esse amor. Exemplo melhor que a gente tem aqui na Terra são as mães, ou os pães, né? Porque tem muitos pais que são verdadeiras mães. Me ocorre 2 pessoas agora, pelo menos, que são verdadeiros pais e verdadeiras mães. Chamaram para si, na falta da mãe, a função dupla de pai e mãe ao mesmo tempo. Então, desenvolver essas 2 capacidades de amar dessa forma que Maria ama a todos nós, e amar com altruísmo, amar com desprendimento, significa que ela não precisa prender o objeto do amor. Ela simplesmente ama e quer que aquele ser amado, que ele seja o mais feliz possível, perto dela, longe dela. Isso não é muita preocupação, mas desde que ela veja os filhos felizes. Nós, mães comuns, já pensamos assim, né? A maioria de nós, pelo menos. A nossa felicidade é ver os nossos filhos felizes. E você imagina uma mãe que tem como filho o planeta inteiro. E pensemos aí no planeta de encarnados e no planeta de desencarnados. Porque ela é mãe de todos, né? E a gente já vai entender como é que começou esse processo. Então, como é que foi o planejamento da vinda de Jesus e desse Espírito que seria a sua mãe? Nessa obra, A Caminho da Luz, ele narra que aconteceram 2 reuniões desses espíritos superiores. Vamos ler aqui espíritos crísticos, né? A primeira, quando foi decidida a construção do nosso planeta Terra, e que foi escolhido Jesus para governador, e ele escolheu a equipe dele. Quem que estava na equipe dele? Maria. Né? Ele precisava de alguém que vibrasse o amor suficiente para que o planeta pudesse nos receber, a nós todos, né? Os encarnados e os desencarnados. Porque foi o compromisso de Jesus de trazer para o planeta Terra espíritos altamente comprometidos, todos nós, né? Então, ficou nessa reunião que ocorreu, que é narrado nesse livro, eles falam assim, que uns iriam encarnar junto com Jesus, a gente sabe, além de Maria, o pai, né, biológico, José, também há uma fala sobre João Batista, que também seria dessa equipe. Uns iriam encarnar e outros iriam resolver a questão da governança do planeta. Porque se Jesus ficaria durante 30 e poucos anos na Terra, quem ficaria na governança do planeta? Segundo o que está descrito aí, eles fizeram opção para uma pleiade, quer dizer, tipo um triunvirato, alguma coisa nesse sentido. A gente não tem todos os detalhes, porque não é do nosso alcance, mas é mais ou menos alguma coisa por aí. Desse triunvirato fazia parte quem? Francisco de Assis. Bom, então, tudo planejado, nada fruto do acaso, porque era um projeto de resgate da humanidade, da nossa humanidade terrena. Então, esse grupo de espíritos, do qual Maria fazia parte, foi escolhida por critérios de avaliação rigorosíssimos, moral ilibada, valores espirituais magníficos. E Maria foi
foi escolhida pelo próprio Pai Criador. Isso é uma coisa bem interessante, né? Falar numa linguagem assim bem coloquial. Jesus, bom, eu vou ter que reencarnar, já tinha combinado isso, etc. E aí nosso Pai Criador falou assim, bom, já que você vai, deixa eu te dar uma dica aqui, para você escolher uma mãe para você. Maria é a indicada, né? Então, essa mãe de Jesus não poderia ser fruto de acaso, né? Nem a família com que ele vinha também não seria fruto de acaso. José, o primo, né, que era o João Batista. Então, quando o anjo faz a saudação a Maria, ele lembra a ela, Maria, do planejamento que havia sido feito do outro lado da vida e dessa escolha. Talvez uma questão que ocorra para vocês é assim, mas ela não sabia? Não. Não é que ela não sabia antes, é porque quando ela foi reencarnar, foi perguntado para ela qual seria vamos dizer assim, benefícios que ela gostaria de receber, já que ela se dispunha a fazer esse trabalho. Sabe qual foi a resposta dela? Eu quero vir igual a todas as mulheres do planeta. Então, quando nós reencarnamos, sabemos, passamos por uma fase de esquecimento, não é? Ela também passou. Por escolha dela. Então, vamos relembrar, né, a saudação do anjo que diz assim, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Tu fostes a escolhida. Aí, no caso, é escolhido pelo nosso Pai Criador. Então, a vinda desse Espírito, que se chamou Maria de Nazaré, nunca esteve dissociada da missão de Jesus. E toda a vida desse Espírito Maria foi pautada em função da missão de ser mãe de Jesus e, por opção dela, nos adotou a todos como filhos. Quem é mesmo esse Espírito que nós conhecemos como Maria de Nazaré? A pesquisadora Heloísa Pires, ela nos fala que, na verdade, das pesquisas que ela fez, ela já era conhecida entre os druidas, que é de onde vem Kardec. Era um povo, né, que ele já tinha essa devoção ao Deus único, mas já reverenciava uma grande mãe. E a essa grande mãe eles chamavam de Ana. Só não tinha o nome de Maria, mas ela era chamada de Ana. E ela tinha essa mesma mania que ela tem até hoje, de fazer essas aparições. E há uma peculiaridade que eu acho que muitos de vocês já observaram, é que sempre ela aparece como uma mulher do povo. Se ela aparecer no México, ela vai aparecer como mexicana. Se ela aparecer aqui no Brasil, ela aparece no interior do Brasil, ela veio negra. E assim por diante. Em cada local em que ela parece ser uma pessoa comum. E esses dias eu achei muito bonito a forma como o diretor da novela, porque havia, não sei se vocês sabem de uma novela que era uma grande homenagem ao Ariano Suassuna, numa peça chamada A Compadecida, que acho que muitos de vocês conheceram, muitos assistiram e às vezes até viram o filme, né? E nessa novela, o momento em que Maria aparece é bem interessante. É uma moça que está desesperada, mais ou menos naquela situação que o nosso amigo ali leu antes de iniciar. Ela era uma pessoa rejeitada pela sociedade, porque ela havia cometido alguns equívocos e a sociedade, para ajudar não, mas para condenar, somos nós, né? A gente está sempre criando conceitos, atribuindo palavras, etc. Então, ela estava muito desesperada, porque, para dar um exemplo do cancioneiro popular, imitando o Chico Buarque, ele diz que conta a história de a música chama Anúncios de Jornal. E lá na história dizia que a Maria tinha tentado contra a vida por causa de um tal João. E depois de medicada, ela foi para o lar. E ele disse, mas então aí tem algum erro nessa manchete do jornal. Se o lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou.
Joana é mais uma mulata triste que errou na dose de João. Maria errou de João. Ninguém pensou na dor que era o seu mal, porque a dor da gente não sai no jornal. Então, essa moça estava mais ou menos nesse momento, em que ela tinha errado simplesmente tudo, até o João. E quando ela chega na igreja, ela encontra, a novela se passa no Nordeste, e é uma retirante, sentada, e chega perto dela e ela diz, por que a minha vida está assim, tão complicada? Por que a minha vida está dessa maneira? Eu não encontro solução, e não sei o quê, eu estou desesperada, e vai conversando com ela as suas dores, e ela sorri e diz, minha filha, sabe qual é o seu problema? É que você tem as asas muito grandes, então você não consegue andar direito. É por isso que você é tão inadaptada às circunstâncias. Era tudo que a moça precisava ouvir, né? E a partir daí a vida dela muda totalmente. E ela, algumas coisas, algumas atitudes dela, dá para reconhecer que se trata de Maria, mas é muito sutil a questão, né? Inclusive porque ela vai dizer assim, espera aí que eu vou chamar o padre fulano para conversar com a senhora, quando ela vira, ela não está mais lá, porque na verdade ela veio passar a mensagem que ela passou, né? Ela disse que o problema dela é que ela tinha umas asas tão grandes, só Maria que reconheceria essas asas dela, né? Porque a sociedade inteira a recriminava. E ela disse, suas asas são muito grandes, minha filha, você não consegue andar, o seu negócio é voar mesmo. E a partir daí ela começa os voos dela, né? Toda essa nossa conversa é para a gente entender que, na verdade, Maria sempre esteve entre nós, disfarçada do jeitinho que ela gostar, né? E ela é quem escolhe. Então, ela está sempre próxima a nós. E sempre nos socorre naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Ela é a devoção de muitos, né? Dentre eles, Bezerra de Menezes, que é o patrono da minha casa de origem, né? Então, esse espírito que nós conhecemos com o nome de Maria de Nazaré, ela vela constantemente por nós. E ela se vale das circunstâncias que tiver, da pessoa que tiver disponível. E a gente tem que estar preparada quando a gente reza para ela e tem devoção, porque as coisas acontecem de uma maneira assim surpreendente. Porque se Deus é criativo, ela também é. Então, o socorro parece quase que por acaso. Às vezes ele parece, foi sorte, imagina, naquela hora eu ia fazer aquilo, mas aí aconteceu, alguém desviou a minha atenção e eu não fiz isso ou aquilo, e percebo que esse não fazer trouxe consequências positivas para mim. Esse espírito magnífico, habitante de dimensões luminosas, que veio até o nosso planeta para exemplificar a arte de ser mãe, a arte de ser uma mulher do seu tempo e, ao mesmo tempo, a arte da imensa misericórdia, que é a grande característica de Maria, não se deteve apenas nos seus filhos biológicos, mas ela adotou todos os outros filhos do coração. Então, todos nós, habitantes do planeta Terra, encarnados e desencarnados, somos filhos espirituais de Maria. Como é que a gente pode fazer para entender essa grandeza espiritual desse ser que nós conhecemos como Maria de Nazaré, ou Miriam, como era o nome dela? A gente pode voltar a Lucas, e ele vai nos contar sobre a resposta de Maria. Após o anjo voltar, porque ela havia esquecido, a gente já falou sobre isso, né? E ela havia esquecido, e ele vai relembrar. Só que ele relembra ela com as imagens mentais. E a última imagem que ela vê é aquele quadro da Pietà. É o corpo de Jesus morto nos braços dela. Então, a resposta de Maria, não sei vocês, aqui deve ter muito espírito de luz, né? Desencarnado, inclusive. Então,
Mas imagina você ver essa cena e dizer o que ela disse. Vocês lembram a resposta dela? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Só um ser de muita luz poderia dar essa resposta para o convite do anjo, porque ela poderia recusar. É claro, claro que ela tinha direito pelo livre-arbítrio de aceitar ou não. Maria sempre disponível para que se cumprisse a vontade de Deus. E nós, trazendo para o nosso cotidiano, será que a gente é assim também? Quando a vontade de Deus se faz nas nossas vidas, contrariando a nossa vontade, a gente para, né, e diz, faça-se. Não é assim. Como é que a gente faz? A gente se desespera. Deus esqueceu de mim. Eu estou sozinho no mundo. Cadê as pessoas? Ajudei a tantos, etc. É só um espírito de muita envergadura que é capaz de fazer isso, né? Aceitar plenamente a vontade de Deus. Agora, seria melhor se a gente aceitasse, não é? Porque mesmo quando a gente não estiver entendendo por que está acontecendo isto ou aquilo, o que a gente tem que ter certeza é que os sonhos de Deus são melhores que os meus. Então, eu não tenho o controle total da situação. Vocês não têm, nós não temos o controle. Nós estamos vendo um momento, uma vida, e o olhar de Deus, da espiritualidade superior, nosso mentor espiritual, é enlarguecido. Ele está vendo a nossa encarnação agora, está vendo as encarnações anteriores e está vendo as próximas. E por isso mesmo é capaz de ter essa visão diferenciada. O sim de Maria, quando ela disse, eis a serva do Senhor e faça-se, abre portas para que a graça de Deus que se encontrava nela se espalhasse por todo o planeta. Vocês já pensaram se ela tivesse dito não? Ou então, peraí, gente, eu vou pensar um pouquinho, né? Ai, não, pelo amor de Deus, assim de uma vez, chega e já fala. Eu preciso de um tempo, né? Se ela tivesse dado esse tempo, nós teríamos que ter dado um tempo na vinda de Jesus. E a falta que nos faria o seu evangelho, nós sabemos até hoje, porque nós estamos tentando até hoje entender as palavras que ele deixou para nós, né? Então, pelo sim de Maria, nós evidenciamos que o seu amor e a sua obediência à vontade de Deus era outra grande característica, vamos dizer assim, outra marca de Maria, né? A submissão da vontade do Criador. Igual Jesus nos ensinou a rezar. Seja feita a vossa vontade. Às vezes, geralmente, quando eu rezo isso, eu choro. Porque nos momentos de aflição, que eu queria que as coisas acontecessem de uma maneira diferenciada e vem tudo diferente, é difícil a gente dizer, seja feita a vossa vontade. E às vezes a gente ainda acrescenta, diz assim, não, vai ser feita a sua vontade, mas deixa eu dar os detalhes, como é que eu quero. Olha, o senhor, esse é o emprego ideal para mim. Eu tenho certeza. Olha, essa casa eu quero construir assim, 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 porque eu tenho certeza que eu vou ser feliz nessa casa. E às vezes você tem a construção da casa de seus sonhos, você é profundamente feliz na casa de seus sonhos, né? Lembrando sempre, os sonhos de Deus são sempre melhores do que os meus, que os nossos, né? Então, quantas vezes, diante das dificuldades da vida, nós não fazemos como Maria, nós nos revoltamos e dizemos não à vontade de Deus, porque nós queremos a nossa vontade. Aliás, a gente se faz Deus e diz que a nossa vontade tem que ser feita dessa maneira. Mas eu tenho certeza que esse é o emprego que eu preciso. Não, esse é o mocinho que eu preciso conhecer e que eu preciso... É ele, só serve ele, os meninos também, né? As meninas só servem aquela tal maravilhosa que vai preencher a minha vida. E, às vezes, os planos de Deus é de algo muito melhor para nós. Mas, pela nossa visão pequena, a gente não acha isso. Então, diante das dificuldades, dificilmente nós fazemos a opção de Maria. Normalmente, nós nos revoltamos e dizemos não para essa vontade,
porque nós queremos que a nossa se imponha. Porque a gente sabe o que é melhor para nós. Imagina, lendo engano, né? Nós queremos ditar para Deus o que Ele tem que fazer. E às vezes a gente diz mesmo, com todos os detalhes, né? Olha, eu quero engravidar, mas sabe quando eu tenho que engravidar no mês tal, porque tal mês aí eu tiro férias junto com a licença gestante, vou fazer isso e não sei o que, aí de repente vem a surpresinha, né? Maravilhosa de Deus nas nossas vidas. Porque as coisas não serão como a gente quer, elas serão como tem que ser. E a gente tem que aceitar isso. Temos que nessa reflexão de hoje à noite, né, temos que seguirmos o exemplo de Maria. Uma outra característica de Maria, que eu estou chamando de marcas de Maria, ela era uma mulher do seu tempo. E vamos combinar que não era um tempo que não tinha fralda descartável, que não tinha máquina de lavar louça, nem roupa, né? E estava lá como uma mulher do seu tempo. Esse ser dessa esfera superior, tendo que habitar um mundo de provas e expiações, sem que ela nem reencarnava mais, não havia necessidade, ela já tinha passado essa fase, né? Então, ela cumpre todos os rituais da mulher da sua época. Sua apresentação após o parto, que é aquele encontro dela com Simeão, vocês lembram? Que ele disse que, em outras palavras, Simeão disse assim, eu posso morrer, porque eu já vi a graça descer sobre a terra. Ele reconhece Jesus, o Messias esperado, aquele que viria trazer uma mensagem importante para o mundo. E ela leva Jesus também para a apresentação no templo. Ela cumpre todo o ritual da religião dela, da época. E, às vezes, a gente tem dúvida de levar nossos filhos para a evangelização. Não, essa é a minha religião. Quando ele crescer, ele vai fazer a opção. Não faz opção, você leva. Depois ele vai seguir o caminho dele. Não obrigatoriamente será espírita, nem nada, mas o Evangelho de Jesus ele já vai conhecer. Essa é a nossa obrigação. Ou perguntando de outra forma, se nada é por acaso, por que você acha que esse filho nasceu numa família espírita? Se ele tiver nascido numa família católica, deverá também cumprir os rituais da sua religião. Se ele nasceu numa família evangélica e assim por diante. Mas ele não está, né, numa família espírita, então ele vai receber as iniciações da religião, que foi o que Maria fez, né? Ela foi até, quando Jesus já estava maior, ela foi até o templo, porque tinha aquela história, o marido da Isabel, que ela vai visitar a Isabel, que era a prima. Então, ela vai e pede um emprego para Jesus. Coisa que mãe faz mais na vida, né? Atrás de bolsa de estudo para filho. Então, ela era essa mãe, uma mulher do tempo. Só que quando ela chega com a novidade, Jesus diz, mãe, você não sabe que eu tenho que me preocupar com as coisas que eu vim fazer? Aí vai para a carpintaria e pede o pai para ensinar para ele o ofício de carpinteiro, que foi muito útil, porque quando eles andavam peregrinando, né, nos 3 anos, eles tinham que ter sobrevivência, né, gente? Então, cada um desenvolvia a sua habilidade. Quem era tecelão, tecia, quem era carpinteiro, para poder angariar os fundos da sobrevivência deles, né? E ainda tinha a história que Jesus multiplicava, né? Que tem a passagem dos pães, que eu espero que vocês lembrem. Então, Maria, uma outra grande característica dela de ser uma mulher do seu tempo. Ela não era diferenciada em nada. É tanto que ela foi capaz de cuidar dos seus filhos como uma mulher da sua época. E por essa humildade desse espírito, muitas vezes a gente acha que Maria é uma figura mais ou menos assim, 2 passos atrás de Jesus. Nós vamos continuar a nossa conversa aqui, a gente vai ver que ela estava do lado, sempre. Então, esse amor incondicional que ela tinha é outra marca de Maria. Perdão incondicional. Não sei se vocês conhecem essa poesia de Maria Dolores, que está nesse livro Momentos de Ouro, na psicografia do Chico,
que ela fala de um dos grandes exemplos dela como mãe incomparável, foi o resgate do espírito Judas, né? O espírito que nós conhecemos como Judas. Ele consumido pelo remorso, tendo sempre ao lado dele o apoio incondicional. Isso, os detalhes disso estão nessa poesia chamada Retrato de Mãe. E ele não conseguia se perdoar pelo que ele havia feito, então ele não conseguia uma vibração mínima que fosse para se elevar e sair de lá. E ela ia, visitava ele constantemente. E sempre dizia, venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Ela sempre se apresentava assim, eu estou aqui como uma mãe que está buscando o resgate do seu filho. Sofre com paciência a dor e a prova. Nunca te sintas sozinhos e desprezado. Aí ele recusava a ajuda dela e ela dizia de novo, por mais que me recuses, eu não me altero. Continuo torcendo por você, vibrando por você, tal. E no final, quando ela consegue tocar o coração dele, né? E ela diz, amo-te, filho meu, amo-te, quero ver-te numa nova vida maravilhosa, revestida de paz, luz, fé e elevação. E aí ele pergunta, né? Quem és tu que nunca desistiu? Porque foram séculos, né? Nessa luta. Ela diz, eu sou Maria, mãe de Jesus. E é obviamente que depois de tanta dedicação a pessoa que entregou o filho dela, o delator do filho, só espíritos elevados, né? Então, se Maria não desistiu de Judas, ela assim também não desiste de nenhum dos outros filhos, porque ela chamava Judas o tempo inteiro de filho. Ela não desiste da gente também, não. Então, essa certeza de Maria próxima a nós, de Maria conosco, nos nossos momentos de dificuldade, é muito importante, porque nós somos seus filhos espirituais. Mas como era que era Maria, mãe de Jesus? Ninguém exemplificou tanto como entrar e sair na vida de um filho, sempre auxiliando para que a missão dele se cumprisse. Será que a gente age assim em relação aos nossos filhos? Ela entrou e saiu na vida do filho. Durante a infância de Jesus, ela deu todos os cuidados maternos que ele precisava. Já falei que era um tempo sem fralda descartável, não tinha nem tanquinho, tá, meninas? E ela, mãe zelosa, deu educação religiosa, segundo a religião da época, cumpriu todos os ditames. Mas fez falar a voz dela de mãe. Lembra da boda de Caná? Que ela fica preocupada porque eram parentes e acabou o vinho e ela precisava. E Jesus diz assim, ela pede a interferência. Ele falou, mãe, você sabe que não está na hora ainda de eu começar e tal. Essa passagem está em João 2,5. E ela se rende, vendo aquelas pessoas iam passar um nervoso sem necessidade, chama todo mundo, diz, faz tudo do jeito que ele mandar, e sai. Nessa hora, ela usou a autoridade dela de mãe. Você vai fazer agora, porque é agora que está precisando. Não adianta você socorrer a pessoa depois que ela não está precisando mais. O socorro tem que vir na hora que a gente precisa, né? Fazei tudo o que ele mandar. Mas isso também é outra reflexão para nós hoje. Será que nós estamos fazendo tudo o que ele mandou? Será que a nossa preocupação é de seguir, de fazer com que a nossa vida, não a nossa fala, porque falar das coisas de Jesus é ótimo, viu, gente? Tenho experiência particular para dizer. É ótimo, a gente só fala coisas maravilhosas. Mas vai viver a palavra de Jesus, aí é que está a nossa dificuldade. Quando Jesus iniciou sua vida pública, preocupação materna, conta uma dessas passagens que um dos apóstolos chega e diz, mãe, que ela já era conhecida como Mãe Santíssima naquela época. Mãe, ele reuniu 12. Ela se desespera. Há um texto que eu acho assim, uma cena de cinema. Ela coloca o véu
e vai se encontrar com ele. É aquela hora que ela chega lá e diz que quer falar com ele, porque ela disse assim, meu filho, reúna 10, reúna 11, reúna 13, mas não reúna 12, porque 12 era o que estava escrito na Escritura, que seriam 12 e que ele seria crucificado, né? E aí é quando ele diz, mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ou seja, eu não tenho só compromisso com ela, eu tenho um compromisso com outros tantos que também precisam que eu dê o meu testemunho, né? Mas como toda mãe, ela preocupava com o sofrimento dele. E fica ao lado dele quando a maioria se afasta. Um negou Jesus, um trai, 9 se esconderam. A frase que eles leem lá, né? No nosso momento, meninas. Os homens da força fugiram e as mulheres da resistência permanecem. Então é assim, ela fica ao lado dele, quando ninguém fica. E após a morte de Jesus? Esse aí é outro detalhe que a psicografia traz para nós. Maria continua em perfeita sintonia, com a mesma vibração amorosa. Cria a primeira congregação cristã. Une em torno dela todos os simpatizantes de Jesus. E todas as noites ela reunia e contava para as pessoas as histórias de Jesus. Eram detalhes tão interessantes que depois o apóstolo Paulo decide que ele vai escrever um evangelho. Só que ele é preso antes que ele vá a Éfeso, que era onde ela estava na época, né? E ele delega para que João escreva o evangelho. Mas ela reúne, ela fica mantendo todo mundo junto até Pentecostes. Lembra o que aconteceu em Pentecostes? Os apóstolos começam a falar em outras línguas e eles saem para pregar. Se fosse outro, ele dizer, ninho vazio, eu agora não tenho nada para fazer. Não, eles não saíram, então ela não precisava mais fazer as pregações dela. O que ela faz? Ela cria uma casa lá em Éfeso que se chama a Casa da Santíssima. O que ela faz nessa casa? Acolhe, expressão dele lá no livro, os desvalidos da sociedade. Aqueles que ninguém queria, ela pegava para ela, né? E cuidava e alimentava. Então ela passa, em cada momento, ela entra e sai da vida de Jesus de maneira maravilhosa. Quando precisava de alguém para reunir e apresentar e tudo, porque os apóstolos estavam com medo, ela aparecia. Quando os apóstolos assumem a parte de evangelização, ela vai fazer uma outra atividade. E essa coisa de mãe dos desvalidos já era uma forma como as pessoas a conheciam e já lidavam com ela assim. Era a casa da Mãe Santíssima. Por isso que às vezes a gente pensa que Santíssima é vamos dizer assim, uma palavra que ela recebeu, depois não. Já era conhecida assim. Então, nessa hora em que ela não precisa mais fazer o trabalho dos apóstolos, porque eles assumem, ela vai para a feição caridosa e continua a missão dela. Daí, essa riqueza de detalhes que a gente tem sobre isso no Evangelho, nesse Evangelho escrito por ele, porque ele conversou com a própria Maria. Ele transcreve as coisas que ela fala. E depois do desencarne, quando ela desencarnou, no livro Boa Nova, Humberto de Campos, na psicografia do Chico, conta que foi o próprio Jesus que veio buscá-la em espírito, né? E é claro que para ele vir em espírito, uma pleiade de anjos tinham que abrir os caminhos para ele conseguir chegar, né? Quando ela reconhece que ele é o filho, porque ele se apresenta como um andarilho, maltrapilho, ela tenta segurar na mão dele e se ajoelhar. E ele diz, não, eu me ajoelho para você. O nosso governador do planeta ajoelhou-se ante ela e disse que o Pai Criador havia dito que queria que ela continuasse na administração do planeta. E aí eles perguntam, né, qual que é o encargo, qual é a missão, o que ela quer fazer. Aí ela pergunta, qual é o trabalho mais difícil que vocês têm aqui? Aí eles falam, o trabalho mais difícil, Maria, é educar e acolher e educar
aqueles que anteciparam a sua vinda pelo suicídio. E é justamente desse pessoal que ela está tomando conta, do outro lado da vida. Então, todas as vezes que a gente estiver pensando naquela pessoa que antecipou a sua passagem, sempre orem por Maria, porque ela é responsável para cuidar desses espíritos que anteciparam a vida. Quem é, então, esse espírito Maria de Nazaré na erraticidade, né? Aí já entra um depoimento, está no livro da Ivone Pereira, na psicografia do Camilo Castelo Branco. Ele fala de uma virtude de Maria, que aí a gente vai falar como outra marca de Maria, que é o servir constante. Além de ser responsável pelo socorro dos suicidas, que ela criou uma legião, que lá no livro eles falam que chama de Legião de Maria. Ela achou também que devia criar um hospital para receber os espíritas, né, que quando chegam lá do outro lado da vida, achando que tem um lugar maravilhoso, falou bastante, mas viveu pouco, né? Ela criou o Hospital Maria de Nazaré e a Mansão Celestial, para acolher todos as pessoas, os espíritos, que ao desencarnarem se encontram em desequilíbrio, né, em relação a essa questão. Então, Maria de Nazaré é essa mãe maravilhosa que todos nós temos e a quem nós devemos sempre recorrer. Eu encerro com uma licença poética de duas poetisas de duas gerações diferenciadas. Vilma Dantas, com um poema chamado Ave Maria. E a jovem Ana, que adaptou a música Trem-Bala, né, para homenagear o Dia das Mães. E diz assim: não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. Ave Maria, rogai por nós. É saber que você está e saber que você estará sempre comigo, nos momentos em que eu mais preciso para me acompanhar. Ave Maria, cremos em vós. Ave Maria, rogai por nós. Mãe, se eu precisar, você sempre irá me estender a sua mão. Você me segurou no colo, sorriu e me fez entender o que é realmente amar. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e ao vento conduz. Conduz a vós, Mãe Santíssima, rogai por nós. Muito obrigada a todos por me ouvirem. Desejo a todos um ótimo final de semana e que a presença mariana esteja constante em nossas vidas, em nossas casas, em nossos lares, e sempre a maneira dos nossos irmãos católicos, quando estivermos em momentos de angústia e desespero, Maria passa na frente, porque ela vai abrindo os caminhos para todos nós, porque somos filhos amados dela. Muito obrigada e boa noite. Obviamente, os aplausos são para Maria, né? Eu só li. Então, agradecemos, Eugênia, pela palestra, né, pelas palavras, por nos ajudar a lembrar, né, da nossa mãe espiritual, essa manifestação, né, num anjo dessa qualidade que é divina, né, que chamamos aqui na Terra de mãe, de maternagem, né? Então, que a gente possa, o feminino, a feminilidade, né, de Deus, que a gente possa, nessa noite, né, nos mantermos conectados aí com essa qualidade divina, né, essa qualidade de Deus. Então, agora vamos para o passe, que acontecerá aqui na sala de cura. As pessoas que estão aqui no salão aguardem que serão chamadas, tá, para receber o passe. E a gente convida, né, os trabalhadores médiuns da casa para nos ajudar ali no passe. Então,
Então é isso. A gente agora, como a gente vai fazer o trabalho lá, a gente vai, né, fazendo as preces lá dentro e o encerramento a cada rodada, tá? Porque a gente até pouco tempo estava fazendo, né, o passe no salão e fazia junto com a prece de encerramento.